É sempre bom lembrar que o Flamengo tem 7 desfalques. É quase um time, velho. Mas o Flamengo faz uma coisa que há muito tempo ele não fazia. Jogar pra ganhar. Ele jogou como se fosse o City numa partida no campeonato da Premier League contra uma equipe, sei lá, como é, Swansea, o time do Cisne, né? Southampton. Essas coisas aí, entendeu? Jogou. E era contra o Fluminense, atual campeão da Libertadores. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. A partir de agora, vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O Flamengo conseguiu uma importante vitória para cima do Fluminense, né? Venceu ali 1-0 apenas com um golzinho lá no final, o gol de pênalti marcado pelo Pedro. Mas o que ficou claro durante os 90 minutos, mais os acréscimos, é que o Flamengo dominou a partida. Não deu chances para o Fluminense, perdeu diversas oportunidades, muitos gols feitos o Flamengo acabou perdendo. Poderia ter ganhado por 2, 3-0, que não seria nenhum absurdo, mas infelizmente pecou demais na hora de finalizar da última jogada. Teve um gol ali que o Bruno Henrique perdeu, que é um gol inacreditável, aquela roubada de bola dentro da pequena área do Fluminense, dentro da grande área, na verdade, do Fluminense, mas não conseguiu concluir a gol de maneira efetiva e acabou desperdiçando uma oportunidade gigantesca. E só lá no final, nesse lance aqui, ó, envolvendo o BH, o próprio Bruno Henrique, que sofreu o pênalti, o Pedro foi lá e acabou convertendo, o que deu a vitória para o Flamengo. E a imprensa paulista comentou sobre esse jogo, elogiou demais a atuação do Mengão e principalmente como o técnico Tite vem lidando com a equipe, mesmo com os diversos desfalques nessa temporada onde tem Copa América. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. É muito legal ver como os paulistas estão encarando essa sequência muito boa do Flamengo, mesmo com diversos jogadores convocados para as suas respectivas seleções. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informe. E é claro, deixaremos aqui na descrição o link do programa Opinião Placar no canal da Placar TV para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram. Sem a gente tomar uma atitude, nós vamos cair. Nós vamos cair. E aí, meu amigo, a carreira nossa e a sua vai ficar com uma mancha que nunca mais as os caras estão revoltados com o Diniz, que tá afundando o Fluminense e acabou de ser demitido. pessoas vão esquecer. Então, se esses caras não estão fazendo isso nesse exato momento, esses caras são falsas lideranças e o Fluminense está se iludindo que jogador experiente é jogador que resolve o problema, coisa que não é. Que me parece que nesse exato momento, por esse tipo de postura, tá todo mundo sem andando pro treinador e pro Fluminense também. Você se lembra quando ele estava no Atlético Paranaense? O Thiago Nunes aproveita justamente esse problema, né? Criado pelo Fernando Diniz, né? Entre aspas, esse estilo de jogo. Porque o Atlético Paranaense estava na zona de rebaixamento. Sim. Aí, de repente, sai o Fernando Diniz, entra o Thiago Nunes, e o Thiago Nunes faz o feijão com arroz, ajeita a casa. O time do Atlético Paranaense era um bom time, e o Atlético Paranaense começa a subir. Muito mais pela Copa condição... do Brasil, uma Sul-Americana. Uma Copa do Brasil e Sul-Americana. Muito mais pela condição do elenco do que do treinador, na minha opinião. Tanto que o Thiago Nunes, os trabalhos que o Thiago Nunes fez depois, pós-Atlético Paranaense, foram trabalhos bem ruins, né? Principalmente aqui no futebol brasileiro. Dirigindo o Corinthians, dirigindo o Ceará, dirigindo o Grêmio, dirigindo o Botafogo. Quer dizer, no Grêmio ainda ele foi campeão gaúcho, mas né? é que tá. Ele se aproveita também de um trabalho que o Fernando Diniz fez, que era completamente diferente disso aí. Sim, mas exato, eu concordo com o senhor, o Fernando Diniz, gente, Ele tá enlouquecendo. eu acho que assim, ele tá radicalizando. Isso aí, pra mim, é uma coisa. Isso aí é radicalizar. Ficar trocando bolinha aí. Eu chamei dando burro em ponta de faca, no nosso certo? videozinho eu que analisei o jogo, fiz o comentário do jogo ontem à noite. Brilhante, foi melhor que o foi jogo. brilhante. Eu chamo isso, com a minha tosqueira, de babaquice. Eu acho isso uma babaquice. Porque o Fernando Diniz, é claro que ele entende de futebol, é claro que ele conhece futebol. Fez o Audax ser o Audax, gente, que não é nada, tanto que não existe mais. Foi vice-campeão. Foi vice-campeão paulista. Paulista, aqui em São Paulo, outro dia. Não tem 50 anos isso. Levou o São Paulo quase a um título brasileiro.
né? Fez uma campanha de campeão recente. Chegou à seleção brasileira faz 6 meses, cara. Não, foi campeão da Libertadores com o Foi Fluminense. campeão da Libertadores no ano passado. Quer Com dizer, todo um cara respeito ao desse... Fluminense, é um time completamente sem camisa quando o assunto é sul-americano, é futebol sul-americano. Exato, Ele primeiro título conseguiu- internacional exato, do primeiro Fluminense. título internacional da história do Com Fluminense. 150 anos de história. Então, é claro que o Fernando Diniz entende o futebol. É claro que ele conhece futebol. Sim, lógico. Agora, eu não sei por se ficou ressentido com o negócio da seleção brasileira, se ele vai acumulando um certo ódio no coração pelas críticas que recebe e resolve radicalizar, porque para mim isso não tem outro nome. Ele está radicalizando. Eu tenho muita curiosidade para ver as pré-eleições do Diniz. Sabe? Não ouçam os outros, façam o que eu estou dizendo, que isso vai dar certo um dia. Não vai dar. O Fluminense está em último lugar no campeonato, gente. Campeão da Libertadores está em último lugar no campeonato. Em contrapartida, né, Flavinho? O Tite, com o pragmatismo dele, nos últimos 10 jogos, o Flamengo só perdeu 1. Então... Empatou outro, ganhou 8. 8 E jogos. o Tite também tem as teimosias dele, hein? Sim, É bom mas, que se diga mas também. não são devaneios, né? Exatamente. Exatamente. Tem No giro é responsabilidade, né? Exatamente. E o Flamengo, em contrapartida, tá crescendo. E é sempre bom lembrar que o Flamengo tem 7 desfalques. Pô, é quase um time, velho. É quase um time. Aí perde. Tudo bem que o elenco do Flamengo também é um elenco Sim, mas é claro. que dá essa isso. condição de ter 7 desfalques. Não, Coloca 3 desfalques no Corinthians, você vai ver o pandemônio que mas fica. ô, Mica, escala o Flamengo complicado. de ontem, escala o Fluminense de ontem. No papel, jogador por jogador, não é uma diferença brutal. No papel, as escalações de ontem, tá? De ontem. Seriam com os titulares. Com os titulares. Seria né? uma diferença brutal. Mas aí você tem razão. Você pega o Flamengo que jogou ontem, não é um time super estrelado e tudo mais. Tem um belo elenco, evidente que tem. Sim, mas você viu mas- ontem à noite quem estava fazendo gol pelo Uruguai ontem? O último gol do Uruguai é jogada do De La Cruz. Cruz. Gol do Sim, Vinha. Gol do Vinha. O Flamengo que fez o gol, né? Mas assim, Arrascaeta nem jogando. mas o que eu tô falando... Mascaeta não jogou? Eu não vi, pelo menos. Eu não vi o jogo inteiro que eu banco, tava... foi isso, Michelete? Mas o que eu tô dizendo é... Veja aí, Michelete, o Arrascaeta Deixa eu jogou. ver. O Flamengo, ele, Chegar preparado. com o Tite, passou a racionalizar um pouco mais o futebol. E o torcedor também. O futebol é muito mais do que um romantismo de vamos jogar, a arte, bababá, a universidade da bola, aquela coisa prolixa, chata, insuportável. Futebol é simples. Futebol, o primeiro objetivo é somar ponto e ganhar. Fazer gol. Depois, você pode melhorar a sua performance com variações. E as variações, de acordo com a característica do seu elenco, vão te dizer se você joga algo mais vistoso ou algo que, evidentemente, é menos chamativo, mas ao mesmo tempo competente. É o né? que está acontecendo com o Tite. Só um detalhe, O Flamengo- o Arrascaeta começou e o De La Cruz entrou no lugar dele. então foi isso, O Flamengo ficou, como a gente sempre falava, amarrado a 2019, num momento em que, por 6 meses, ele encaixou um futebol extremamente vertical, rápido, direto, reto, objetivo e que ganhou tudo. E queria que todo mundo que passasse pelo Flamengo repetisse um desempenho perfeito, que o Flamengo não podia errar um passe pro lado, que senão o time não servia para nada. Então essa cobrança por uma perfeição que não existe em nenhum time do futebol, nunca vai existir perfeição no futebol, nem o City, nem o Real Madrid, nem esses times são 100% perfeitos, eles erram também. Mas o Flamengo vive e criou-se um mundo paralelo em que essa pressão minou todos os trabalhos, porque esses trabalhos tinham que jogar à beira da perfeição e nunca deram chance dos estilos de cada técnico que passou por lá de fazer o time poder jogar feio, mas ganhar. Ficou todo mundo sempre comparando Sempre com o Jorge comparando Jesus. com o Jorge tudo Jesus. comparando. E chegou um técnico como o Tite, que não cai, não é suscetível a esse tipo de pressão pela costa larga que ele tem no futebol, é um cara extremamente vitorioso, que não precisa provar mais nada pra ninguém. E falou, ou vai ser do meu jeito, ou então não vai dar certo. E o Flamengo está jogando uma moda Tite. Se agrada ou não visualmente, pouco importa. Mas o Flamengo faz uma coisa que há muito tempo ele não fazia. Jogar pra ganhar. Concorda, Como que ele joga? Dane-se, mas ele ganha. E o torcedor do Flamengo tem que se acostumar que o importante, em primeiro lugar no futebol, é ganhar. É bom lembrar também, só para fazer aqui uma pontuação, o Flamengo passa a jogar com esse time alternativo a partir do jogo contra o Grêmio, né? Que ele ganha por 2-1. Aí esse é o start
desse atual momento sem os jogadores que foram para seleção, lesionados, etc. e tal. Ele faz 4 jogos, empata 1 e ganha 3. O jogo que ele empata é contra o Atlético em Curitiba, no último minuto. Tá? Depois nós vamos falar sobre um pouquinho sobre o gol. Everton Augusto. O gol do Everton Araújo, né? Everton Araújo, né? Augusto, né? Eu acho que é Araújo. Bom, enfim. Mas se você for pegar, se você for olhar o time do Flamengo, você pega, você fala, caramba, esse time não é um time... Se estivesse perdendo, você ia falar assim, também tá faltando um monte de gente, entendeu? Você tem... Rossi. Não, tinha Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Ó, o Wesley, todo mundo critica. O Davi Luiz, a gente já encerrou a carreira dele aqui várias vezes. O Léo Ortiz tá improvisado de volante, entendeu? O Bruno Henrique tá numa fase horrível. E o Luiz Araújo, você não sabe se ele joga, se ele não joga, e entra o Lohan, não entra o Lohan, enfim. É o time do Tite. É o time do Tite. Tá jogando aquilo que tem que jogar agora, entendeu? Tem as limitações, tem os problemas, mas mesmo assim, ontem, diante desse fraquíssimo Fluminense, desse frágil Fluminense, ele jogou como se fosse o City numa partida no campeonato da Premier League contra uma equipe, sei lá, como é, Swansea, o time do Cisne, né? Southampton. Essas coisas aí, entendeu? Jogou. E era contra o Fluminense, atual campeão da Libertadores. Entendeu? Agora precisa ver o que vem daqui pra frente em relação ao Flamengo. Mas ele tá fazendo bons jogos. Ele joga, o próximo jogo é com o Juventude. Ele ganhou do Bahia. Everton Araújo mesmo. Everton Araújo, né? Ele ganhou do Bahia. Ele empata com o Atlético, até aquele momento fazia um campeonato bem legal. Entendeu? Vai jogar com o Juventude agora, a próxima partida, em Caxias do Sul. Isso. O Juventude que é um time bem armado, viu? Bem armadinho pelo Roger Machado. Ontem teve um momento da partida, eu sei que a gente vai falar depois do Palmeiras e do Juventude, mas teve um momento do jogo ali que o Juventude, olha, encarou o Palmeiras, cara. O Juventude, principalmente jogando em casa, né? Ele sempre demonstra sua força, faz bons jogos em casa, então tem que tomar cuidado, mas é claro, é um time ainda assim, mesmo com os desfalques do Flamengo, bem inferior ao time do Flamengo, se a gente colocar no papel, né? Jogador por jogador, o time do Flamengo ainda é muito, mas muito melhor do que esse time do Juventude. O Mengão venceu algumas boas partidas agora, né? Venceu o Bahia na última rodada, uma vitória muito boa do Mengão, importantíssima, e agora vencendo o clássico ali, sem dar chances para o Fluminense, que pouco pôde fazer esse fraquíssimo, como já disseram, esse fraco time do Fluminense, que tá na zona de rebaixamento. De início foi embora, então os caras vão tentar pegar o sub-40 do Fluminense, que é só jogador acima dos 30, e tentar ali se reerguer no campeonato, é claro. Tem muito campeonato pela frente ainda, tem muitas rodadas para serem jogadas. O Mengão enfrenta o time do Juventude na próxima rodada fora de casa, como a gente já comentou aqui. Deve ir com esse time padrão aí, como o Tite já vem escalando nos últimos jogos, com o Léo Ortiz sendo mantido ali como um volante. O Flamengo muito bem, botou o time do Fluminense na roda. Se os titulares estivessem aí, certamente a coisa ficaria ainda pior para o time que era até então comandado pelo Fernando Diniz. Por hoje é só, daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Mengão. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!